Entre sombras e sussurros eu observo. Eu sou Chiron, e este é o ciclo do medo. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Ciclo do Medo, onde cada história é mais sombria do que a última, e cada mistério leva você mais fundo nas trevas. Prepare-se para entrar em um mundo onde há linha entre a vida e a morte. Inscreva-se no canal, deixe sua curtida e ative o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo. Comente o que está fazendo agora, enquanto escuta nossos relatos, e de qual cidade e qual horário do dia você está nos assistindo. Fique conosco, porque o que está por vir vai te deixar sem fôlego e, quem sabe, talvez te faça pensar duas vezes. Meu nome é Juliana, e eu sempre fui forte. Ou pelo menos foi isso que a vida me forçou a ser. Cresci numa casa onde carinho era luxo e comida, às vezes um milagre. Fui mãe aos 22, completamente despreparada, mas determinada. O pai do meu filho, Leonardo, desapareceu quando soube da gravidez. Covarde. E eu fiquei. Aguentei. Porque mãe não tem escolha. Mãe ama, mesmo quando tudo à sua volta desmorona. Hoje meu filho, Mateus, tem 4 anos. Um menino doce, curioso, com olhos que brilham mesmo quando o mundo parece cinza. E eu daria qualquer coisa por ele. E é aqui que começa essa história. A história de como dei exatamente isso. Qualquer coisa. Tudo começou a desandar de vez quando fui demitida do meu emprego numa padaria do bairro. A crise bateu e com ela veio o corte. Fui a primeira da lista. Na mesma semana, Mateus começou a tossir. Uma tosse seca, insistente. Levei no postinho. Disseram que era virose. Mandaram de volta. Mas piorou. Febre alta, respiração pesada. Voltei ao hospital. Os médicos diziam que era bronquiolite, mas nada fazia efeito. A cada noite, ele parecia murchar mais um pouco. E eu? Eu estava sozinha, sem dinheiro, com a conta de luz vencida, o aluguel 2 meses atrasado. Faltava comida, faltava tudo. Amigos sumiram. Parentes, cada um com sua desculpa. E Deus, se ele existia, fazia tempo que tinha me esquecido. Foi numa dessas noites que tudo mudou. 1 da manhã. Eu tinha passado o dia dando banho de balde no Mateus para baixar a febre, tentando convencê-lo a comer uma colher de arroz. A casa estava mergulhada no silêncio mais cruel. Sentei no chão da sala, de costas para a parede, e chorei. Chorei com o corpo inteiro. Eu não gritei por Deus, eu gritei por qualquer um. Alguém me escuta? Me ajuda, por favor. Eu faço qualquer coisa, qualquer coisa. E aí, ele veio. 3 batidas secas na porta. Pulei, assustada. Quem às 3 da manhã bateria numa casa quase abandonada num bairro esquecido? Fui até a porta com o coração martelando no peito. Olhei pelo olho mágico e lá estava ele. Um homem, alto, elegante, pele clara como cera, terno preto impecável. E o sorriso, meu Deus, o sorriso dele era calmo, tranquilo demais. Mas algo naquele sorriso gelava o fundo da minha alma, como se ele já soubesse o que eu ia fazer. Abri a porta, só um pouco. Você me chamou. A voz dele era baixa, sem pressa, mas cada palavra parecia atravessar minha pele. Quem é você? Perguntei, engolindo o medo. Alguém que pode te ajudar. Seu filho está morrendo, Juliana, e você está prestes a perder tudo, mas eu posso mudar isso. Como ele sabia meu nome? Como sabia do Mateus? Dei um passo para trás, sentindo a garganta secar. Como você sabe? Eu sei de tudo que importa. E eu vim porque você pediu. Você disse, faço qualquer coisa. Estou aqui para fazer esse qualquer coisa valer a pena. Ele estendeu uma mão enluvada. Nela não havia contrato, nem fogo nem enxofre, apenas palavras. Toda dádiva tem um custo, mas eu prometo, você vai ter o que quer. Seu filho, sua vida de volta e mais. E eu aceitei. Nem perguntei o preço.
Eu disse sim, sem hesitar, porque o medo de perder meu filho era maior do que o medo de qualquer inferno. Ele me tocou o ombro. Um leve toque, mas senti como se 1000 agulhas atravessassem minha carne. E então, ele se foi, sem dizer adeus, sem deixar pegadas. Naquela mesma noite, a febre de Mateus sumiu. No dia seguinte, recebi uma ligação, uma vaga de emprego numa empresa que eu nem tinha me inscrito. Um salário 3 vezes maior que qualquer outro que já tive. E no fim da semana, um depósito inesperado na minha conta. Um valor absurdo. Tudo começou a mudar. Mas eu ainda não sabia o que tinha sido cobrado. E essa é só a primeira parte. Acordei com o sol atravessando as frestas da cortina rasgada da janela da sala. Era estranho. Fazia dias que eu não dormia direito. A última coisa que me lembrava era do toque daquele homem, como se ele tivesse deixado algo dentro de mim, algo quente e pesado. Corri para o quarto. Mateus estava deitado no colchão, suando um pouco, mas dormindo, respirando normalmente. Aquele chiado no peito que me apavorava todas as noites havia sumido. Toquei a testa dele, fria, sem febre, pela primeira vez em semanas. Filho, amor da mamãe, você tá bem? Ele abriu os olhos ainda grogue, mas com um sorrisinho fraco. Tô com fome, mamãe. Chorei de novo, mas dessa vez foi de alívio, de alegria. E foi nesse exato momento que o telefone tocou. Um número desconhecido. Atendi ainda com a voz embargada. Bom dia, estou falando com Juliana Pereira? Sim, quem é? Aqui é da empresa Mendes em Castilho Advocacia. Recebemos seu currículo pelo banco de talentos. Temos uma vaga de secretária executiva e seu perfil chamou nossa atenção. Você poderia vir para uma entrevista hoje à tarde? Fiquei muda. Eu jamais tinha mandado currículo para lugar nenhum com esse nome. E advocacia? Nunca nem considerei trabalhar em escritório. Claro, eu posso. O resto do dia foi uma sucessão de eventos tão improváveis que beiravam o absurdo. Mateus comeu. Bem. Depois, dormiu tranquilo, sorrindo no sono como não fazia havia semanas. Peguei o único vestido decente que ainda tinha e fui até o endereço do escritório. Um prédio imponente no centro da cidade. A vaga era real. A entrevista, rápida. A entrevistadora, uma mulher chamada Doutora Camila, mal fez perguntas. Olhava para mim como se já soubesse que o cargo era meu. Você começa amanhã. Salário de 7.000 reais, vale transporte, alimentação, plano de saúde completo para você e seu filho. Tudo certo? Tudo certo? Eu queria gritar, dançar, ajoelhar no chão. Eu queria cair em prantos. Voltei para casa sem saber como lidar com aquilo. Era bom demais, rápido demais. E ainda assim, real. No dia seguinte, recebi um e-mail dizendo que uma conta antiga que eu nem lembrava de ter sido fechada havia sido reativada, com um depósito de 15.000 reais. No nome da minha mãe que havia morrido 5 anos antes. E ainda assim, eu ignorei. Porque o dinheiro, o emprego, a saúde do Mateus, tudo isso me deixou cega. Eu achava que era sorte, destino, ou talvez uma recompensa por tanto sofrimento. Mas à noite, quando o silêncio voltava, eu lembrava do sorriso, aquele sorriso, e a dúvida se arrastava pela minha mente como um inseto devagar, persistente. Na terceira noite, tive o primeiro pesadelo. Eu estava no quarto do Mateus, só que tudo estava coberto por uma névoa densa. Ele estava no berço, o mesmo berço velho que ainda usávamos, mesmo com ele já maior, e chorava. Chorava como nunca ouvi. Um choro de dor, de desespero. Eu tentava correr até ele, mas minhas pernas pareciam afundar no chão, como se eu andasse por dentro de lama. O quarto parecia maior, distorcido, e no canto ele estava lá, o homem, de terno preto, imóvel, só observando, com aquele sorriso que não tocava os olhos. Mateus gritava: "Mamãe, ele tá aqui, ele vai me levar." Acordei ofegante, o corpo todo suado. Corri até o quarto. Ele dormia normalmente. Nenhum som, nenhum choro. Mas no chão, bem ao lado da cama dele, havia algo. Um fio de cabelo. Preto, longo
E eu sou loira. Nos dias seguintes, as coisas continuaram melhorando. Me promoveram no emprego depois de uma semana. Comecei a receber convites para eventos da alta sociedade. Pessoas que antes me ignoravam começaram a me cumprimentar com respeito ou medo. Era como se eu tivesse me tornado intocável. Mateus voltou a brincar, correr, sorrir, mas às vezes parava, olhava para o vazio e dizia: "Mamãe, o moço de terno está aqui." Eu perguntava onde, e ele apontava para o canto do cômodo, sempre o mesmo canto, mas nunca havia ninguém. Na sexta-feira recebi uma visita inesperada. Uma mulher de vestido simples e olhos fundos bateu na minha porta. "Você é a Juliana, né?" "Sim, posso ajudar?" "Não vai durar, nada disso dura. Você sabe disso, né?" Fiquei congelada. "Como você me conhece?" Ela não respondeu. Só me entregou um bilhete amassado e virou as costas. No papel, uma única frase escrita em vermelho: "Ele não dá, ele empresta, e sempre cobra o que é mais valioso." Naquela noite dormi abraçada com o Mateus, o coração apertado, o bilhete queimando no fundo da gaveta. Tarde demais para voltar atrás? Talvez. Mas ainda era cedo demais para saber o que exatamente eu tinha dado em troca. E o pior, era suspeitar que o que ele queria eu não poderia perder. Mas perderia, cedo ou tarde. No começo, era só um desconforto. Aquela sensação de estar sendo observada o tempo todo. Uma presença atrás de mim no espelho. Um som que não dava para nomear, mas que me acompanhava até no silêncio. Sabe quando o ar parece pesado, como se alguém estivesse respirando no mesmo cômodo? Só que você está sozinha? Era isso. E piorando a cada dia. Mas por fora, tudo continuava perfeito. No novo trabalho, minha mesa foi trocada por uma com vista para a avenida. O pessoal do escritório me tratava como uma espécie de estrela. Eu percebia os olhares. Alguns de admiração, outros de receio. E alguns de puro medo. Ninguém me perguntava nada. Nem como consegui a vaga, nem por que fui promovida tão rápido. Apenas me cumprimentavam e se afastavam. Era como se uma barreira invisível me cercasse. Em casa, Mateus parecia melhor. Corria pelo apartamento, comia bem, ria alto. Mas às vezes me encarava com um olhar que não combinava com a idade dele. Como se visse algo que eu não via. Foi numa segunda-feira à noite que as coisas começaram a mudar de verdade. Eu estava lavando a louça e ouvi um barulho seco na varanda, como se algo tivesse caído. Saí correndo. A varanda era pequena, com uns vasos de plantas que quase sempre estavam secos, mas naquela noite tinha algo novo, um rato morto, pequeno, inchado. Os olhos abertos, vidrados, o corpo retorcido. Fiquei parada, sem reação. Não tínhamos rato em casa. Estávamos no 11º andar. Não havia como ele ter simplesmente aparecido ali. Chutei o bicho com uma vassoura, joguei no lixo e tentei esquecer. Mas aí vieram os outros. Na terça-feira havia 2 ratos. Na quarta, 3, enfileirados como se fossem parte de algum ritual grotesco. No domingo, não contei, só chorei. Eles estavam ali toda manhã, sempre mortos, sempre olhando para cima. Mas os ratos não foram a pior parte. As vozes começaram pouco tempo depois. No início, vinham quando eu estava entre o sono e a vigília. Sussurros confusos, palavras em línguas que eu não conhecia. Eu pensava que era minha mente, cansada. Mas então, elas começaram a vir quando eu estava acordada, lavando a louça, passando roupa. Ouvia sussurros vindo do berço antigo que ainda usávamos para guardar roupas de Mateus. Mesmo vazio, ele chorava de noite. Eu acordava com o som, ia correndo até o quarto e não havia nada. Só que na manhã seguinte, as roupas do berço estavam mexidas, como se alguém tivesse deitado ali. "E Mateus?" começou a falar dormindo. No começo, palavras desconexas, depois frases inteiras. "Ele vai levar você primeiro, mamãe. O homem do corredor não gosta que você reze. Você deu seu nome para ele. Agora ele quer o meu." Eu fingia não ouvir. Abraçava meu filho, beijava sua testa, mas o medo me corroía por dentro.
Na sexta-feira, aconteceu algo que quebrou tudo dentro de mim. Acordei com o grito de Mateus, um grito de dor, de terror. Corri até o quarto. Ele estava em pé na cama, com os braços levantados, tentando empurrar o nada. Sai! Ele está aqui, mamãe! Ele está aqui agora! A luz piscava. O abajur estourou com um estalo seco. Peguei ele no colo, tremendo. Levei para a sala, tentando acalmá-lo. E foi quando eu olhei para o corredor e vi um vulto, escuro, alto, imóvel, sem rosto, sem contorno definido. Só parado, no fim do corredor, me observando. Fechei os olhos, respirei fundo. Quando abri, não estava mais lá. Mas o cheiro, meu Deus, o cheiro, enxofre e carne podre. Naquela noite fui até o armário e peguei a gaveta onde havia guardado o bilhete da mulher estranha. Ele ainda estava lá. A tinta parecia mais vermelha agora, quase fresca. Ele não dá, ele empresta, e sempre cobra o que é mais valioso. O que era mais valioso para mim? Eu sabia a resposta. Mateus. Caí de joelhos. Comecei a rezar. Pai Nosso, Ave Maria, qualquer coisa que me viesse à cabeça. Chorei enquanto rezava. Pedi perdão. Pedi para Deus me ouvir. Mas o silêncio foi a única resposta. Não era Deus quem estava ouvindo agora. Era Ele. E quanto mais eu pedia perdão, mais presente Ele se fazia. No dia seguinte fui demitida, sem explicação. A doutora Camila me chamou na sala, com os olhos cheios de lágrimas. Me desculpa, Juliana, eu não posso manter você aqui. Perguntei por quê. Ela não respondeu. Apenas deslizou um envelope sobre a mesa. Vai embora. Cuida do seu filho. Saia enquanto dá tempo. Saí do escritório atordoada, como se o chão não existisse sob meus pés. Na porta do prédio, encontrei o mesmo homem da primeira noite. Terno preto, rosto limpo, sorriso frio. Você tem desfrutado bem da dádiva, Juliana? O que você quer? Perguntei com a voz falhando. Nada ainda, mas lembre-se, toda promessa tem retorno. Toda colheita tem preço. Ele virou e sumiu entre a multidão. Ninguém mais parecia notá-lo, como se só eu o enxergasse. E talvez fosse verdade. Naquela noite dormi com Mateus em meus braços, coração apertado, alma em pedaços. Eu fiz isso, eu abri a porta. E agora, ela não fecha mais. Você já sentiu que o mundo ao seu redor está ficando torto? Não só estranho, torto mesmo. Como se a realidade estivesse dobrando lentamente, uma dobra invisível, discreta, mas que transforma tudo aos poucos. A comida perde o gosto, as cores ficam mais escuras, o som parece abafado. Até os sorrisos das pessoas se tornam suspeitos. Era isso que eu estava vivendo. Depois da demissão, eu deveria estar desesperada, mas o dinheiro continuava entrando. Recebi uma carta com uma indenização absurda, valor que eu nunca vi na vida. Além disso, o apartamento que eu alugava de repente foi presenteado a mim pelo proprietário, que decidiu sair do país. Nada fazia sentido, mas era isso o que tornava tudo ainda mais assustador. Na semana seguinte, comecei a procurar ajuda. Fui até uma igreja próxima, uma daquelas antigas com vitrais altos e o cheiro de vela no ar. Fiquei ali sentada, com Mateus ao meu lado, sem saber exatamente o que pedir. O padre Eduardo, se aproximou com um sorriso gentil. Primeira vez aqui? Tô um pouco perdida. Quer conversar? Levei alguns segundos. Olhei para Mateus, que desenhava com um lápis de couro que parecia ser um homem todo preto, com um sorriso enorme e sem olhos. Meu estômago virou. Sim, quero. Fomos até uma sala nos fundos. Lá, em meio ao cheiro de mofo e livros velhos, desabei. Falei tudo. Não do pacto, ainda não. Mas contei dos pesadelos, dos vultos, dos ratos, da presença, do medo. O padre escutou tudo em silêncio. Quando terminei, ele se inclinou, os olhos fixos nos meus. Você abriu uma porta, Juliana? Eu gelei. O quê? Portas espirituais. Às vezes, quando nos desesperamos, gritamos por socorro, e quem responde não é Deus. Fiquei muda. Ele puxou um livro grosso com capa de couro e começou a folhear. Essas entidades, essas forças,
Elas operam em contratos. Nada é dado de graça. E a única coisa que as mantém afastadas é o arrependimento verdadeiro e o rompimento consciente. Mas isso tem um custo. Qual? Você pode perder tudo o que ganhou com esse pacto, inclusive seu filho. Aquela frase me cortou. Senti como se tivessem tirado o ar do ambiente. Ele não pode levar o Mateus. Daí você assinou algo. Não com papel. Engoli em seco. Mas eu aceitei. Saí da igreja pior do que entrei. Voltei para casa e encontrei a porta da frente aberta. Não arrombada, apenas aberta. Trêmula, entrei correndo. Mateus! Mateus! Encontrei ele no quarto, em pé na frente do espelho, parado. Filho, o que foi? Ele virou devagar. E o que ele disse me gelou até os ossos. Mamãe, o homem de terno estava aqui. Ele deitou no meu berço e ele disse que você é dele agora. Naquela noite a presença ficou. Não se foi com a madrugada, não se escondeu com a luz do dia. Eu a sentia em todos os cantos da casa. Abri a Bíblia que ganhei do padre Eduardo, deixei na sala, acendi velas, rezei. Mateus dormiu comigo. Trancamos a porta do quarto. Mas às 03h17 da manhã, ele acordou gritando. Mamãe, ele tá no teto! Olhei para cima. Nada. Mas ouvi um arranhar, como se unhas longas estivessem passando lentamente pela madeira acima de nós. E depois, risos. Não risadas humanas. Risos disformes, rasgados, como de algo que nunca teve boca. Fiquei a noite inteira acordada. No dia seguinte voltei à igreja. Mas o padre Eduardo não estava lá. Uma funcionária me atendeu confusa. O padre? Ele foi transferido ontem, se de repente. Sumiu, deixou só uma carta e foi embora. Pedi para ver a carta. Ela não deixou. Voltei para casa ainda mais perdida. Mas naquela noite, recebi uma ligação. Um número que não existia. Tela preta. Sem identificação. Atendi, trêmula. Juliana. A voz era calma, sedutora, familiar. Você está tentando quebrar o contrato? Eu me arrependo. Arrependimento não anula uma escolha. Toda troca tem um preço e o seu está próximo. Me diga o que quer. Diga. Pausa. E depois, o que você mais ama? Desliguei chorando. Tranquei todas as portas e janelas. Dormi com a luz acesa. Mas isso não impediu o sonho. Sonhei com uma ponte estreita. De um lado, eu. Do outro, Mateus. E entre nós, ele, o homem de terno. Com os olhos vermelhos agora, sorriu, estendeu a mão. Escolha a travessia ou o menino. Acordei gritando. E dessa vez, não era um sonho qualquer. Porque as solas dos meus pés estavam sujas de barro, como se eu realmente tivesse andado por aquela ponte. A partir desse momento eu sabia. Nada do que eu tinha era meu. Tudo o que conquistei era uma armadilha e ele estava cobrando. Eu passei os dias seguintes com uma sensação constante de urgência, como se algo estivesse vindo, algo inevitável. Mesmo com Mateus rindo, brincando, se comportando como qualquer criança, havia algo nos olhos dele. Um tipo de tristeza, madura demais, como se no fundo ele soubesse o que estava acontecendo, mesmo sem conseguir explicar. E o mais assustador, ele parou de ter medo. Na quinta-feira à tarde, decidi fazer algo que vinha evitando há dias: procurar a mulher do bilhete, aquela que me entregou a cartinha vermelha, com palavras quase proféticas, a mesma que de alguma forma sabia que ele viria. Voltei ao lugar onde nos encontramos, o terminal rodoviário. Fiquei ali por horas, perguntando a todos os ambulantes, seguranças, taxistas. Ninguém parecia lembrar dela. Até que uma mulher mais velha, que vendia doces na entrada, franziu a testa. A da fitinha vermelha no pulso? Sim, essa mesma. Ela vem de vez em quando, mas não fala com quase ninguém. Só aparece quando quer. Desanimei. Até que ela continuou. Dizem que ela mora perto da linha do trem, no final da rua do cemitério velho. Agradeci com o coração disparado e fui direto para lá. O lugar era esquecido. Casas abandonadas, ruas sem calçamento,
postes caindo aos pedaços. Tudo tinha cheiro de fim. Quando cheguei na tal casa, uma de madeira pequena, com as janelas vedadas por tábuas, não bati na porta. Ela já estava entreaberta. Pode entrar, Juliana. O coração quase saiu pela boca. Ela me conhecia. Lá dentro a penumbra reinava. Algumas velas acesas, imagens viradas de santos, um altar estranho com sal grosso e algo que parecia um pedaço de unha humana. Ela se chamava Dona Amara. Magra, olhos fundos, pele parda marcada pelo tempo. E um olhar que sabia. Sentei em frente a ela sem dizer nada. Ela começou. Você gritou e ele ouviu, como eu. Você também fez o pacto? Fiz. Há 30 anos. Ela olhou para baixo, como quem carrega um túmulo dentro de si. Minha filha estava morrendo, pneumonia, sem dinheiro, sem pai, sem saída. Eu gritei, ele veio. Engoli em seco. E o que ele te deu? Saúde, dinheiro, estabilidade, tudo o que você já sabe. E o preço? Ela levantou a blusa. Havia marcas de queimadura nas costas, como se algo tivesse arranhado a pele por dentro. Ele leva, um pedaço por vez. Mas sua filha morreu, de novo, aos 7 anos, dormindo. E eu soube. Eu senti quando ele pegou ela. Silêncio. Ele dá para depois tirar, quando dói mais. Quando você acha que venceu, porque ele não quer só o corpo, quer o grito. Como eu quebro o pacto? Perguntei, quase sem voz. Dona Amara se levantou, caminhou até uma estante cheia de papéis antigos e voltou com um caderno de capa de couro. Abriu numa página marcada com sangue seco. Você só pode romper se devolver tudo. Tudo que ganhou, sem exceção. Eu devolvo. O dinheiro, o apartamento, tudo. Mas meu filho, ele não. Ela me olhou fundo. O problema é que ele já não é só seu. Você o ofereceu sem saber, ele foi incluído. Não! Levantei desesperada. Eu não dei ele, eu só pedi ajuda. Mas você não perguntou o preço. E silêncio. É consentimento. Voltei para casa em choque. Mateus estava desenhando de novo. Desta vez era uma casa pegando fogo. E no meio das chamas ele me desenhou, com olhos vermelhos. O que é isso, filho? Ele respondeu sem olhar. O sonho. Você me queimou para ele não me levar. Desabei ali mesmo. Naquela noite a marca apareceu, no meu braço do lado esquerdo, como um símbolo antigo feito à brasa. Redondo, cheio de curvas, parecia vivo. Latejava, e junto com ele, uma carta embaixo da porta. Letra cursiva, papel preto. Está chegando a hora, prepare o coração. A colheita será feita na lua escura. Fui procurar o calendário. A próxima lua nova era dali a 6 dias. 6 dias para entregar meu filho. 6 dias para perder tudo. Palmeto 6 dias para achar uma saída. E se existe uma, eu vou encontrar. Porque agora não sou só uma mãe desesperada, sou uma mãe em guerra, e eu jurei que protegeria o Mateus com a minha vida. 6 dias, 6 malditos dias. Comecei a contá-los como quem marca os últimos suspiros. Cada amanhecer era uma bênção e uma sentença. O tempo se arrastava e corria ao mesmo tempo, uma tortura de ponteiros. Na manhã seguinte à carta, levei Mateus à escola. Ele não quis ir. Disse que as paredes da escola estavam respirando, mas insisti. Ele precisava manter uma rotina, precisava de alguma normalidade. Mas assim que cheguei em casa, as paredes do meu apartamento estavam sangrando. Não exagerei. Sangue, fino, escorrendo entre os azulejos da cozinha. Vermelho escuro, grosso, pingando no chão com um som que me lembrou lágrimas caindo de alguém que já nem grita mais. Toquei. Era real. Me ajoelhei, tentando limpar, tentando entender, quando ouvi uma respiração pesada vinda do corredor. Não era minha, e nem de Mateus. Ele nem estava lá. Era algo maior, grossa, ritmada. Virei devagar e vi ele, o homem de terno, pele cinza, olhos completamente negros, encostado no batente da porta do corredor. Não sorriu, não disse nada, apenas ficou parado, como se já fosse dono de tudo ali. Fechei os olhos, rezei, chorei. Quando abri,
Ele tinha sumido, mas a marca no meu braço ardia. Voltei a falar com Dona Amara. Disse que havia alguém que talvez pudesse me ajudar. Rosa Mendes, uma mulher que tinha sido benzedeira, exorcista e que, segundo Amara, havia rompido um pacto semelhante anos atrás. Peguei um táxi e fui até a casa dela. Um sítio pequeno, afastado da cidade, quase no meio do mato. Fui recebida com desconfiança. Uma senhora de olhar severo, mãos calejadas, cheia de colares de proteção. Você mexeu com coisa que não devia. Acha que vai sair limpa? Não, mas quero que meu filho saia. Respondi firme. Ela me estudou por um momento, depois disse: Você topa tudo? Tudo. A sessão começou à noite. Velas, símbolos no chão, folhas, cânticos em iorubá e latim misturados. Rosa desenhou símbolos com carvão na minha testa e colocou uma tigela de barro com sangue de galinha entre minhas pernas. Mateus, ao lado de fora, dormia sob vigilância de Amara. Quando o ritual começou, eu senti. O ar pesou. O chão tremeu levemente. E dentro de mim, algo começou a espernear. Rosa gritou: Ele está dentro de você. Não no corpo, mas na promessa. Minha cabeça girava. O som das palavras dela vinha como debaixo d'água. E então, do nada, uma voz saiu da minha boca. Mas não era minha. Vocês estão tarde, o sangue é nosso. O nome está escrito. Rosa jogou ervas no fogo. A fumaça ficou densa. Senti como se eu estivesse afundando num lago. Quem é você? Rosa gritava. Eu? Eu sou o que ela quis, a resposta, a colheita, a dívida. Caí no chão. Senti como se 1 milhão de agulhas entrassem nos meus ossos. Vi flashes de Mateus, com olhos pretos, rindo, brincando com ratos. Senti cheiro de carne podre e então apaguei. Acordei deitada numa esteira. Rosa estava exausta, suando. Você ainda pode lutar, mas ele não vai sair fácil. Você tem que saber o nome dele. Nome? Demônios agem em nome. Sem nome, não há banimento. E como eu descubro? Ela apontou para minha barriga e disse: Ele deixou algo aí, na carne, na marca. Vai ter que entrar. Voltei para casa, sozinha. Mateus me olhava estranho agora, como se estivesse distante. Você viu ele hoje, filho? Ele assentiu com calma. Sim, ele falou que você é corajosa, mas que não adianta. Engoli seco. E você tem medo dele? Mateus sorriu. Um sorrisinho torto. Não, ele disse que eu sou dele e que quando a lua sumir, a gente vai brincar num lugar escuro. Entrei no banheiro, tirei a blusa e fiquei de frente para o espelho. Olhei fixamente para a marca. Peguei uma faca. Amedrontada, mas determinada. Cortei. A dor foi insana, mas por baixo da pele havia algo. Palavras, gravadas, como se tivessem sido queimadas de dentro para fora. Letras em latim antigo. Mas uma delas, um nome se formava aos poucos, com o sangue escorrendo por cima. Samael. Abaixei a faca. Tremia e sussurrei: Eu te conheço agora. E pela primeira vez desde o início, o apartamento tremeu. As janelas estouraram. A luz piscou. E da porta, uma voz rouca e furiosa: Então se prepare. 5 dias. 5 dias para impedir que o inferno me tome. 5 dias para salvar meu filho. Porque agora eu sei com quem estou lidando. Samael, o anjo da morte. E ele veio cobrar o que é dele. 5 dias. A lua ia desaparecer em 5 malditos dias. E junto com ela, o que restava da minha alma. Depois daquela noite, depois de descobrir o nome dele, algo mudou. Não só no mundo ao meu redor, mas dentro de mim. Era como se saber a verdade tivesse aberto uma porta. E o que estava do outro lado já estava entrando. Mateus já não era o mesmo. Ele sorria o tempo todo, mas não era o sorriso do meu filho. Era vazio, estranho. Ele falava pouco, mas às vezes, quando falava, parecia outro alguém usando a voz dele. Certa tarde, ele desenhou nós dois, mas nos meus braços,
Ele havia desenhado chamas e atrás de mim, uma sombra, com olhos brancos. Perguntei: quem é esse filho? Ele me olhou e respondeu com naturalidade: você sabe. Tentei sair de casa naquele dia, levar Mateus para bem longe, viajar, sumir, mudar de nome, de cidade, talvez até de país, mas o carro simplesmente não ligava. Chamei o guincho. O celular travava, nenhuma chamada completava. O sinal sumia sempre que tentava digitar o nome Samael. O próprio mundo ao meu redor parecia estar se fechando. Voltei até Dona Amara e contei tudo. Sobre o nome, sobre os sinais. Ela me olhou com pena. Não com esperança, pena. Agora ele sabe que você sabe, e isso muda o jogo. Então me diz, ainda posso romper? Ela suspirou, pegando seu velho caderno. Leu em silêncio por alguns minutos. Você fez um pacto de sangue, e ele aceitou. O contrato não está só no papel. Está em você, no menino e no tempo. No tempo? Sim. Você tem até a lua nova, até o véu ficar mais fino, a noite da escuridão plena. Depois disso, ele vem. Ah, se eu devolver tudo, o dinheiro, o emprego, o apartamento, eu queimo tudo, eu fico sem nada. Ela levantou os olhos dolorosa. E mesmo assim, pode não bastar, porque o que ele quer não é o que você tem. Eu entendi. Tarde demais. Ele quer o que eu sou, ele quer meu papel, de mãe. Naquela noite, Mateus dormiu comigo, mas ele acordou falando em línguas, um sussurro, um dialeto que eu nunca tinha ouvido. Parece antigo, ruim. Tentei acordá-lo. Ele abriu os olhos e por um segundo estavam todos pretos, sem íris. Ele olhou para mim e disse com uma voz que me arrepiou: você ainda pode escolher, mas só até a lua sumir. Depois, dormiu de novo, como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte recebi uma visita. Ele, Samael, na forma de homem, claro, sempre elegante, sempre calmo, com aquele maldito sorriso de mármore. Sentou no sofá da sala como se fosse dono da casa. Você tem sido corajosa, Juliana, mas isso não muda o trato. Só eu não sabia o preço, gritei. Você se aproveitou. Ele levantou uma sobrancelha. Ah, mas eu fui claro. Toda dádiva tem um custo. Você não perguntou, você aceitou. Você quer meu filho, eu não vou dar. Então se prepare para perdê-lo de outras formas. Doença, loucura, esquecimento. Eu não preciso levá-lo, basta quebrá-lo. Não, leve a mim, me leva, mas deixa ele. Ele me encarou, frio, inquebrável. E então ofereceu duas opções. Você pode manter tudo, a casa, a carreira, o dinheiro, a estabilidade, mas para isso ele vem comigo. Ou você renuncia a tudo, volta à miséria, à dor, à solidão, mas com seu filho a salvo. Simples assim. Simples. Não havia nada de simples. Ele ficou ali em silêncio, me observando digerir a proposta. Depois se levantou. A lua nova será daqui a 4 noites. Quando o mundo escurecer, sua escolha será selada. E se eu não escolher? Perguntei. Ele sorriu. Pela primeira vez, assustado. Ah, querida, isso também é uma escolha. Na porta ele se virou e disse: aliás, parabéns pela gravidez. Eu congelei. Gravidez. Ele piscou, sumiu. E o teste que fiz minutos depois confirmou. Positivo. Eu não estava mais lutando só por um filho. Agora eram 2. E o inferno tinha planos para ambos. 4 noites. Era isso que me restava. E eu sabia o que tinha que fazer. Não podia continuar colhendo os frutos de um pacto que estava matando meu filho por dentro. Se aquilo tudo era uma armadilha, então eu iria começar a quebrá-la, mesmo que isso me destruísse. Comecei pela conta bancária. Entrei no aplicativo e transferi quase tudo para doações anônimas. Orfanatos, abrigos, projetos sociais, tudo o que pude. Meu coração batia forte a cada confirmação de transação, quase como se um fio invisível estivesse sendo cortado, um por um. Depois, o emprego. Cheguei na empresa que me idolatrava e pedi demissão, sem aviso, sem explicação. O diretor ficou pálido. Você está louca? Talvez, mas pelo menos agora
Eu sou eu. Em casa, juntei tudo o que havia comprado desde o pacto. Eletrônicos, roupas de grife, joias, móveis caros. A fogueira cresceu rápido. Lá fora, os vizinhos olhavam pela janela com medo. Alguns faziam o sinal da cruz. Outros apenas sussurravam coisas que eu não conseguia ouvir. As chamas subiam alto. E no meio da fumaça eu vi ele sorrindo. Lá do fim da rua. Impassível, confiante. Como quem sabe que é tarde demais. Mateus? Mateus começou a piorar. As feições mudaram. Ele estava mais frio, mais distante. Não me chamava mais de mãe. Me encarava como um estranho. Uma noite o peguei sussurrando com alguém no quarto sozinho. Quando entrei, ele parou. Mas o espelho mostrava ele com olhos negros. Fiquei ali, parada, trêmula. Ele virou devagar e disse com a voz de sempre mais vazia: "Por que você está fazendo isso? Agora ele está bravo com a gente." "Ele não é seu amigo, Mateus. Ele quer te levar. Ele disse que você ia me entregar. Mas agora você está com medo. E isso deixa ele pior. Naquela noite sonhei que eu dava à luz, mas quando olhava para o bebê, era Samael, enrolado em sangue, com olhos vermelhos e dentes pontiagudos. Ele sorria e dizia: 'Agora somos família.' Acordei gritando. O lençol estava coberto de sangue. Corri para o hospital achando que estava perdendo o bebê. Mas não havia sinal nenhum de gravidez. O médico disse que meu exame estava normal. Não havia bebê. Mas eu sabia o que estava acontecendo. Samael havia colocado a marca da dúvida em mim. Talvez fosse verdade. Talvez fosse só uma isca. Mas a partir daquele dia, comecei a sentir algo dentro de mim, como se eu estivesse sendo ocupada. 3 noites. Eu já havia perdido tudo. Minha conta zerada. Meu emprego? Já era. A casa? Em processo de despejo. Fui viver no antigo quarto da dona Amara, que me acolheu por compaixão. Mas mesmo assim, nada melhorava. Mateus chorava todas as noites. Gritava com dor, dizia que ouvia vozes dizendo que eu o traí. Você chamou ele. Agora ele é meu pai. Não, filho. Eu não sabia. Ele disse que você sempre soube. Só não quis ver. E agora é tarde. Rosa Mendes voltou a me visitar. Trouxe uma vela preta e um aviso. Você está ferida demais, Juliana. Ele já está dentro de vocês dois, mas talvez ainda tenha como cortá-lo. Como? Com o que gerou o pacto. O seu sangue. Você selou com sangue. Só o sangue pode quebrar. Você quer que eu me sacrifique? Não, mas você pode oferecer algo mais puro. Como o quê? Ela me encarou, o olhar cheio de dor. Seu bebê. Se você realmente estiver grávida, pode entregá-lo em troca do Mateus. Me levantei, dei um tapa na cara dela. Nunca mais diga isso. Ela segurou minha mão. Então reze para ele aceitar perder os dois. 2 noites. Mateus começou a cantarolar coisas que eu não conhecia. Músicas velhas, de outra época, de outra língua. Ele escreveu com carvão na parede. Samael é o pai do fim. Eu tentava protegê-lo, amá-lo, mas havia algo nos olhos dele que me congelava. Ele não era mais só meu filho. Ele era uma promessa viva. E ela estava prestes a ser cumprida. Na última noite, antes da lua nova, tive outro sonho. Eu estava em pé no alto de um penhasco. Mateus estava do outro lado. Entre nós dois, Samael, sorrindo. Escolha, Juliana. Pule e salva ele. Ou fique e assista ele cair. Acordei em prantos e decidi. Na próxima noite eu pularia, mesmo que fosse para o inferno. 2 horas. Faltavam 2 malditas horas para a lua nova. E o céu já estava escuro demais. A cidade parecia calada, como se tivesse prendido a respiração. Os postes piscavam, os cães uivavam, e eu sentia uma pressão invisível me esmagando o peito. Era como se o ar estivesse mais pesado, mais sujo, como se o mundo estivesse esperando que eu cedesse, mas eu não ia ceder. Eu sou mãe, e ele não vai levar meu filho. Passei o dia rezando, não para Deus, porque ele já não me ouvia, mas para mim mesma, para minha força, para a lembrança da mulher que fui antes do desespero. Mateus dormia, ou fingia dormir.
Na última vez que olhei, ele estava sorrindo enquanto dormia, mas com os olhos abertos. Dona Amara veio me ver uma última vez. Ela trouxe um livro antigo, enorme, capa de couro, amarelado pelo tempo. Esse grimório pertenceu à minha avó. Aqui tem contratos, pactos, selos. Talvez um deles te ajude. Folheei o livro com mãos trêmulas. A maioria estava em latim, hebraico antigo ou coisa pior. Até que encontrei algo que me paralisou. Pactum per vitam, pacto de vida. Para pactos onde o pedido envolve vida ou morte de outro ser humano, o custo será refletido em sangue da mesma linhagem. Caso o sangue da linhagem seja corrompido ou renegado, a dívida se multiplica até o pagamento ser total. Meus olhos queimaram. Sangue da mesma linhagem. Amara, o que isso quer dizer? Ela se calou. Depois falou devagar. Que talvez o que você pediu tenha sido demais, e o que ele quer cobrar não é só Mateus. Mas eu pedi pela vida do meu filho, só isso. Eu daria qualquer coisa por isso. Pois então ele escutou. Qualquer coisa é muita coisa, Juliana. Voltei para o quarto com aquilo martelando na cabeça. Sentei na cama, encarei Mateus, e aí uma lembrança me atravessou como um raio. Meu parto. Mateus nasceu numa noite estranha. Havia um apagão na cidade. Os médicos agiram rápido, mas tudo foi estranho. As luzes piscavam. O relógio travou em 3h33 da madrugada. E antes de desmaiar, eu ouvi uma voz sussurrando. Ele nasceu. Agora você pertence. Na época, achei que era febre, delírio do parto. Mas agora, será que esse pacto já estava sendo desenhado antes mesmo de eu saber? Será que Mateus nunca foi só meu? Voltei ao grimório, li e reli, e uma página soltou-se sozinha. Caiu aberta no chão, revelando um símbolo, um selo com um nome no centro, Samael, e abaixo, uma cláusula em letras pequenas. Se a oferenda crescer sob a sombra do pacto, o vínculo será inquebrável até que a origem do desejo seja destruída. A origem do desejo. Eu fechei o livro com força. Era isso. O pacto não se alimentava do meu amor pelo Mateus. Ele se alimentava do meu desespero. O pedido foi feito num momento em que eu deixei de ser mãe e virei fera. Uma fera ferida, cega, desesperada. Eu gritei por qualquer coisa. E ele veio. Não para me ajudar, mas para me possuir. Quando a hora chegou, senti o mundo parar. Tudo ficou silencioso. Mateus levantou da cama. Os olhos pretos, o rosto sereno, andou até o corredor. E ali, parado à sombra, estava Samael, mais nítido do que nunca. Alto, elegante, mas agora, com olhos de serpente. Ele abriu os braços. E Mateus começou a andar até ele. Não! Gritei, correndo e abraçando meu filho. Samael apenas sorriu. Escolheu então? Sim, eu renuncio tudo. Tudo o que me deu, tudo o que me fez. Leve minha vida, minha alma, mas deixa ele. Ele me observou. Silêncio. Você ainda não entendeu. Eu não quero você. Eu quero o que restou de você. E isso está nesse menino. Você não pode tomar o que é meu, gritei. Ele riu. Ah, mas eu já tomei. O dia em que você pediu, né, foi o dia em que entregou. Mateus começou a tremer nos meus braços. Chorava, mas os olhos não voltavam ao normal. Filho, volta para mim, por favor. Você é meu, só meu. Ele sussurrou. Mãe, ele tá dentro da minha cabeça. Eu gritei desesperada. Ajoelhei no chão, bati no próprio peito. Leva eu, mata eu, me rasga, mas solta ele. E pela primeira vez, Samael hesitou. Ele se aproximou. Ajoelhou-se na minha frente, me encarou profundamente. Você ainda não entendeu o real custo, mas vai entender, porque o pacto está em andamento e o próximo ciclo já começou. Ciclo. Você não pediu só por ele, você pediu por todos os que virão depois. Então ele me tocou a barriga e o bebê chutou. A dor foi imediata. Caí no chão gritando. E quando levantei, ele havia sumido. E Mateus, desmaiado nos meus braços. Respirava como antes. Como meu filho.
Mas por quanto tempo? Agora eu sabia. Samael não quer um filho. Ele quer uma linhagem. E eu fui o portal. Mateus melhorou. Foi quase instantâneo, como se aquela presença tivesse recuado por um tempo. Ele voltou a me chamar de mãe. Voltou a rir, a comer, mas o olhar dele ainda era estranho, como quem viu algo que nenhuma criança deveria ver. E o pior, o bebê chutava como se lutasse para sair. Tentei fugir, arrumar as malas, ir embora com Mateus, mas a estrada não deixava, literalmente. No primeiro dia, o carro apagou sozinho. As luzes do painel piscaram e o rádio tocou, sozinho, uma música que eu nunca ouvi. Não há saída onde o pacto vive. No segundo dia, chovia tanto que o rio da cidade transbordou. A ponte caiu. Ficamos ilhados. E no terceiro dia, a casa trancou por dentro. Portas batiam sozinhas. Espelhos estilhaçavam à noite. Objetos mudavam de lugar. E eu comecei a ouvir a casa respirar. Não estou falando em metáforas. Eu ouvia mesmo um som baixo, constante, como um suspiro vindo das paredes. Mateus ficava em silêncio por horas, sentado na cadeira de balanço do quarto, encarando o nada. Uma noite, ele olhou para mim e perguntou: "Mãe, eu já morri?" Quase desmaiei. "Claro que não, filho. Você tá aqui comigo. Tá vivo." Ele balançou a cabeça devagar. "Acho que já, porque às vezes eu ouço ele me chamando de volta e eu sinto saudade de lá." "De onde, Mateus?" Ele olhou para o teto e apontou: "Lá em cima, onde o céu fica preto e o tempo não anda." Nessa mesma madrugada ouvi barulhos vindo do sótão. Subi com uma vela, tremendo. A escada parecia mais longa do que nunca. A cada degrau, a luz tremia. Quando cheguei lá em cima, encontrei uma parede coberta de desenhos, feitos com carvão. Desenhos de mim, do parto de Mateus, de um homem sem rosto. E no centro, o símbolo do pacto, gravado com sangue seco. Tentei apagar, rasgar, queimar, mas tudo voltava no dia seguinte, exatamente igual. Dona Amara não atendia mais. Rosa Mendes desapareceu, e eu comecei a esquecer datas. Não lembrava mais que dia era, ou há quanto tempo estávamos ali. Os relógios da casa pararam todos no mesmo horário, 3h33. E o bebê? O médico disse no último exame que não havia nada. Não tem batimento, nem estrutura, nem massa. Você não está grávida, Juliana. Mas eu sinto, ele mexe, ele me chuta à noite. O médico me olhou com pena. Você está em choque, precisa de repouso. Pode ser psicológico, mas eu sabia a verdade. Não é um bebê, é uma semente. Algo está crescendo em mim. Algo que não pertence a esse mundo. Mateus começou a desenhar também. Usava as paredes do quarto. Fez uma linha do tempo, com símbolos e números invertidos. No final da linha havia uma palavra escrita com letras grandes e tortas. Entrega. Perguntei o que significava. Ele disse: "É o dia que ele volta para buscar. A entrega tem que acontecer. Senão, tudo vira nada." As janelas começaram a se fechar sozinhas. A comida apodrecia em minutos. A água saía preta da torneira. Comecei a ouvir vozes dentro do encanamento. Sussurros, risadas, cânticos. E os quadros da parede mudavam de imagem. Uma vez, vi meu próprio rosto, com olhos arrancados. Outra vez, vi Mateus flutuando acima do berço, com garras crescendo das mãos. A casa não era mais um lar. Era um útero, um casulo, um templo. E o parto estava perto. Tive um sonho. Estava sentada numa cadeira, com o ventre rasgado. No chão, uma criatura rastejava, com os olhos de Samael, mas o choro de um recém-nascido. Ele olhou para mim e disse: "Você não me pariu. Você me invocou." Acordei gritando, e minha barriga estava marcada com garras. Comecei a sangrar. Não era menstruação, nem aborto. Era sangue preto, denso, e dele saíam larvas. Mateus, por fim, me encarou uma tarde e disse:
Ele disse que vai nascer amanhã e que você precisa escolher. Escolher o quê? Ou você segura ele dentro, ou deixa ele nascer e leva o mundo com ele. Eu chorei. Chorei como nunca, porque entendi que o pacto não era só meu, era um ritual, e eu era o portal. O amanhecer não chegou naquele dia. Era uma tarde escura, pesada, como se a noite nunca tivesse ido embora. O céu estava espesso, com nuvens tão negras que pareciam sugá-lo para um abismo. A casa, mais uma vez, não era mais uma casa. As paredes se mexiam, o chão rangia, o teto estalava como se estivesse sendo puxado por uma força invisível. Mas o pior de tudo, a sensação de que alguém estava me observando. Não era só a presença de Samael, era algo mais antigo, algo que conhecia meu medo. Mateus estava com a cabeça baixa, absorto em seu desenho. De novo, ele fez um círculo. Dentro dele, o símbolo do pacto. E no centro, a palavra entrega. Fui até ele, tentando ignorar os murmúrios vindos das paredes, e toquei seu ombro. Filho, o que você quer me dizer com isso? O que vai acontecer amanhã? Ele levantou os olhos, mas não eram mais os olhos dele. Eles estavam completamente negros, e a voz que saiu de sua boca não foi a dele. Você ainda não entendeu, mãe. O ciclo vai se fechar, o bebê vai nascer, e o mundo vai ver o que você criou. Eu tropecei para trás. Meu coração batia acelerado. O que você é, Mateus? O que você se tornou? Ele não respondeu, apenas sorriu de uma forma não humana. Um sorriso vazio, como se fosse um eco distante, algo que não tinha mais nada a ver com o meu filho. No meio da sala, as portas começaram a bater com uma violência absurda. O vento entrou por uma janela que se abriu sozinha. E, de repente, o som de passos. Alguém estava chegando. Eu sabia quem era, antes mesmo de vê-lo. Ele estava de pé na entrada da casa. E o que mais me aterrorizava era o fato de que não houve portas se abrindo. Ele apenas apareceu, como uma sombra que surge no escuro, como uma presença que ocupa o espaço. Eu o conhecia, eu já o havia visto, mas agora ele estava diferente. Rosa. Ela sorriu para mim, mas seu sorriso estava torcido, como se sua face estivesse desfigurada por dentro. Rosa, o que está acontecendo? O que eu faço? Eu estou morrendo. Eu não consigo mais ver a diferença entre o que é real e o que não é. Eu sei que você está perdida, Juliana. Ela avançou, dando passos lentos. Seu olhar estava cheio de algo que não conseguia identificar. Dor? Arrependimento? Ou apenas uma verdade muito cruel? O que você quer dizer com isso? Eu vim porque você precisa saber da verdade. Tudo o que você está passando, eu passei também. Fiquei em silêncio, aguardando a continuidade de sua fala. O que você não sabe, Juliana, é que o pacto não foi apenas feito com você. Ele foi feito com sua família. Eu não entendi. Olhei para Rosa, tentando processar suas palavras. Minha família? Como assim? Ela se aproximou e se sentou à minha frente, o olhar carregado de uma dor que parecia transbordar de dentro dela. Samael, ele não escolheu apenas você para o pacto. Ele escolheu o sangue da sua linhagem. Ele sempre esteve aqui no fundo de sua família. Tudo o que aconteceu, todo o sofrimento que você vivenciou, foi preparado desde o nascimento de seu avô. Meu avô? Mas ele sempre falou sobre o diabo, sobre dívidas, e eu achava que era superstição. Era mais que superstição, Juliana. Era a verdade. Seu avô, ele entregou a alma da sua família, não só a sua, mas a de todos que viriam depois. E o pacto foi selado no sangue. Ela suspirou, passando as mãos pela face. Eu pensei que poderia quebrar, que a morte de minha filha, o preço que paguei, fosse o suficiente para afastá-lo. Mas o que ele realmente quer não é uma alma. Ele quer uma linhagem, uma linha de sangue que o ligue ao mundo físico. Uma linha que vai além de nós. E você é a última pessoa dessa linhagem. O preço, Juliana, é você. Eu comecei a tremer. Tudo ao meu redor girava. E naquele momento, eu sabia que a decisão que eu havia tomado não era só sobre o que estava por vir.
Era sobre o que já havia acontecido. Meu avô, meu pai, eles haviam feito o pacto antes de mim e eu fui apenas a última. Mas você conseguiu escapar, Rosa. Você disse que... Sim, eu tentei, mas ele sempre me puxou de volta. Eu vivi todos esses anos com a certeza de que eu poderia livrar minha filha, que o mal morreria comigo. Mas não é assim que funciona. Ele vai sempre voltar. Ela olhou para o lado, como se tivesse visto algo. Um vulto, talvez. Algo que estivesse vigiando. Ela se levantou e segurou minhas mãos. Você não pode fugir disso. A única coisa que você pode fazer é fazer o sacrifício certo, antes que o ciclo se feche. Sacrifício certo? O que você está me dizendo? Eu sou mãe, Rosa. Eu não posso... Você tem que escolher, Juliana. Escolher agora. E foi então que eu ouvi. Uma voz profunda, grave, que vinha do fundo da casa. Era Samael. Ele finalmente havia chegado. Eu dei tudo o que você pediu, Juliana. Agora é a sua vez de me dar o que é meu. Eu olhei para Rosa, os olhos lacrimejando. A verdade estava diante de mim. Samael já não queria mais um sacrifício. Ele queria tudo. E talvez o pior de tudo. Eu sou a última escolha. A casa respirava. Literalmente. As paredes estavam tremendo. O chão se contorcia. E a sensação de presença se tornava cada vez mais insuportável. Como se alguém estivesse assistindo a cada movimento, aguardando o momento certo para recolher a colheita. Eu olhei para Rosa. Seus olhos estavam vazios, como se a vida já tivesse deixado ela há muito tempo. O rosto dela, uma máscara de desespero. Ela sabia o que estava prestes a acontecer e sabia também que não havia mais volta. Eu sabia, então, que minha luta não era só contra Samael. Era contra toda a linhagem, contra todo o sangue que havia sido contaminado por aquele pacto maldito. Rosa, o que você quer dizer com o sacrifício certo? O que devo fazer? Ela respirou fundo, os olhos quase vidrados, como se estivesse se preparando para lhe entregar um segredo que ela nunca desejou carregar. O sacrifício, Juliana, não é o que você imagina. Não é seu filho nem você. O sacrifício é a própria linhagem. Você tem que destruir o vínculo que liga o sangue de sua família ao pacto de Samael. Você precisa arrancar de dentro de você o que foi dado ao diabo. Isso é o que ele quer, o que ele sempre quis. Isso é o que vai acabar com tudo. Fiquei em silêncio, sem entender. O quê? A chave para quebrar o pacto é você mesmo. Não o bebê, não Mateus. Você, Juliana. Você tem que quebrar o ciclo de dentro para fora. Fui até ela, a dor, a confusão, me cegando. Eu não entendo, Rosa. O que você quer dizer com isso? Como eu posso fazer isso? Eu não posso simplesmente... Ela ergueu a mão, interrompendo-me, e quando olhou para mim, seus olhos estavam carregados de algo que eu não queria ver. Arrependimento. Juliana, você tem que fazer o que ninguém da sua família foi capaz de fazer. Você tem que destruir sua linhagem, a linhagem que sempre esteve ao alcance do diabo. E então, ela me disse algo que me fez engasgar com o próprio ar. Você não está grávida, Juliana. O que você carrega dentro de si não é um bebê. É a última centelha da linhagem, o filho do pacto. O que você pensa ser um bebê é o último elo. Eu me afastei dela, o estômago revirando, a respiração falha. A verdade me atingiu com a força de um raio. O bebê não era meu, era do diabo. E tudo o que eu fiz até ali, tudo o que eu passei, foi por causa de uma mentira. Mas então, a casa tremeu mais forte. E a voz de Samael chegou. Eu ouvi os passos pesados se aproximando da porta. Ele estava chegando. E no mesmo instante, uma verdade amarga me consumiu. Ele não queria meu filho. Ele não queria o bebê. Ele queria meu sangue. Samael entrou na sala com sua presença imponente, mais real do que nunca. Sua voz ecoou pelas paredes e eu vi sua sombra se arrastando pelas fendas. Ele já estava dentro de mim. E não havia mais volta. Você tentou escapar, tentou lutar, mas sabia que não conseguiria, porque o sangue é meu. Eu não consegui falar.
O medo, a raiva, tudo me paralisou. Eu dei tudo, Samael. O que mais você quer de mim? Ele riu, uma risada baixa, cheia de desprezo. O que eu quero? Eu já tenho tudo, mas há algo que falta, algo que você nunca deu. Ele deu um passo à frente. Eu estava sem ar. Meu coração batia tão rápido que parecia querer explodir. Eu preciso do que é meu, Juliana. O sangue que corre nas suas veias é meu. O que você pensa que é seu, não é mais. Eu vi, com clareza absoluta. Não era só o pacto com o diabo. Não era só a promessa que havia sido feita. Era o sangue. Samael não tinha vindo apenas por um filho. Ele havia vindo para possuir a linhagem. Toda a linhagem que havia sido prometida. E aquele vínculo nunca poderia ser quebrado, a não ser que eu sacrificasse o que era mais precioso para mim. Rosa se aproximou de mim. Ela parecia mais frágil agora, como se tudo o que ela soubera tivesse chegado ao fim. Juliana, tem um único jeito de quebrar o ciclo, mas isso vai destruir tudo. Ela colocou a mão no meu peito. Eu sabia o que ela estava prestes a dizer. Eu sabia o que ela queria de mim. Você precisa matar o que carrega dentro de si. O bebê, o símbolo da linhagem. Você precisa matar o diabo dentro de você antes que ele nasça. Eu olhei para ela. Não, eu não poderia fazer isso. Eu não conseguiria. Eu não posso fazer isso. Eu sou mãe, não posso destruir o meu filho. Rosa baixou a cabeça. Ela sabia o que eu estava sentindo. Ela sabia que eu não tinha escolha. Você tem uma escolha, Juliana, mas você vai perder tudo de qualquer jeito. Samael estava lá. Ele já estava em cada canto da sala. O ar estava pesado. O cheiro da morte estava começando a invadir os meus pulmões. Eu olhei para meu filho, que estava parado na porta, com os olhos completamente negros. Mãe, ele sussurrou. Eu estou com medo. Eu não sabia mais o que fazer. O bebê dentro de mim chutava, mexia, como se estivesse tentando sair. Mas a escolha estava diante de mim. Eu tinha que escolher. E de algum modo, não havia mais volta. Eu não sabia mais o que fazer. A casa estava cheia de uma tensão que parecia apertar meus pulmões. A presença de Samael não era mais uma presença. Era parte de mim. Eu sentia ele dentro de cada célula do meu corpo. Cada batida do meu coração era um eco da sua voz. Eu via seu reflexo nos espelhos, nas sombras, até no olhar vazio de Mateus. Ele não era mais o único que estava possuído. Eu também estava. E meu filho e o bebê. Rosa ainda estava ao meu lado, e seus olhos estavam cheios de desespero, como se ela já tivesse feito essa escolha antes. Como se ela soubesse que não haveria volta. Mas sua expressão, ao mesmo tempo, trazia uma mensagem de alívio. Porque ela sabia o que eu precisaria fazer. Ela sabia tão bem quanto eu que a única saída seria a destruição. Samael sorriu, uma expressão de satisfação nos lábios. Eu esperava que chegássemos a isso, Juliana. Não há mais jogo. Você sabe o que tem que fazer. Eu olhei para o meu filho, e ele estava parado ali, imóvel, com os olhos completamente negros. Ele não era mais o Mateus que eu conhecia. Ele era uma extensão de Samael. O bebê chutava como um demônio dentro de mim, tentando rasgar minha pele, tentando sair para tomar conta deste mundo. Eu podia sentir sua presença, mortal. O que você quer de mim? Eu perguntei, a voz falhando. Ele se aproximou e seus olhos brilharam com uma luz infernal. O que eu sempre quis, Juliana. O que eu dei à sua linhagem. O que é meu. Eu sabia o que ele queria. Eu sabia que ele já possuía minha alma, minha linha de sangue. Tudo que me restava era o sacrifício. A única coisa que ele não tinha, e que eu ainda podia controlar, era a vida do que estava dentro de mim. Eu era o último elo, o último vínculo da linhagem. Eu precisava destruir o bebê, mas a minha alma não sabia se aguentaria esse preço. Rosa não me deixou pensar. Ela agarrou minha mão, apertando com força. Juliana, você vai ter que fazer isso. Não é só o bebê. Ele vai nascer e vai destruir tudo. Todo mundo que você ama. O mundo inteiro. Você tem que agir agora. Eu não sabia mais o que pensar. Cada segundo parecia se arrastar como uma eternidade. Eu olhei para o espelho em frente à porta
e vi minha própria face refletida de uma forma distorcida, como uma máscara. Eu não era mais eu. Samael se aproximou e sua presença me envolveu como uma neblina densa. Sua voz, suave como o veneno, ecoou. Você sabia que tudo isso ia acontecer, Juliana. Desde o momento em que você me chamou, eu sempre estava aqui. Eu só precisei de você. E eu sabia naquele momento que ele tinha razão. Ele sempre esteve aqui, na minha família, no sangue que corriam nas minhas veias, no que eu era. E agora, ele exigia o sacrifício final. Eu olhei para Rosa, vi o quanto ela já tinha sofrido e como ela estava marcada pelo que tinha feito. Ela havia tentado resistir, tentado se livrar, mas sabia, como eu sabia agora, que o mal nunca se vai completamente. Ele só adormece até que alguém o desperte novamente. Eu respirei fundo. Uma dor imensa me consumia, mas ao mesmo tempo havia uma clareza que me tomou. Eu não estava só. Eu não era só uma mãe. Eu era o sacrifício. Com um grito, eu arranquei o cordão que me ligava a ele. Com os dedos sangrando, fiz o gesto que minha família nunca havia tido coragem de fazer. Arranquei de mim o que o diabo queria, e o bebê não chutou mais. Mas o preço foi maior do que eu imaginava. O que saiu de dentro de mim não foi apenas um bebê, era uma essência. Era a própria escória do pacto. Era Samael. Era o diabo. E ele gritou, mas o grito se dissolveu como se estivesse em 1000 pedaços de vidro. O chão se abriu, as paredes se esticaram. Samael tentou entrar, mas algo o repeliu. Eu caí no chão, exausta, e a casa, que antes estava viva, agora morreu. O peso das coisas, das sombras da vida, foi embora. O que aconteceu depois, não sei se consigo contar com palavras. O que eu fiz me custou tudo. Eu destruí minha linhagem. Eu destruí quem eu era. E o pior, eu não sei quem sou agora. Eu sou o sacrifício. Eu estava no chão. O suor escorria pelo meu rosto. Minhas mãos tremiam. Meu corpo estava fraco e exausto, como se tivesse sido arrancada de mim mesma. Eu não sentia mais o peso do bebê. Não sentia mais nada do que me conectava a ele. Era como se uma parte de mim tivesse desaparecido para sempre. Samael não gritou mais. Ele não estava mais aqui. Mas o vazio que ele deixou, esse vazio ficou. Eu sabia que ele nunca poderia ser preenchido novamente. A casa estava em silêncio. Aquela casa que parecia tão viva antes, com as sombras se movendo e as portas batendo sozinhas, agora estava morta. O ar estava mais denso do que nunca, e eu não sabia se era o medo, o cansaço ou a culpa que me esmagava. Mateus estava parado no corredor, mais uma vez com os olhos vazios, mas desta vez algo estava diferente. Ele não tinha mais aquele brilho negro que antes dominava seu olhar, mas havia algo estranho, algo que ele não havia expressado até agora. Eu me levantei com dificuldade e fui até ele. Ele estava em silêncio, seus pés sem fazer barulho no chão. "Filho", eu sussurrei, a voz arrastada, sem força. Ele levantou os olhos e eu vi, finalmente, um lampejo do meu filho. Mas ainda havia algo fora de lugar. Ele se aproximou de mim e, pela primeira vez, ele falou com uma voz que não era de Samael. "Mãe, você fez o certo, mas não sabemos o que virá depois." Eu não sabia o que responder. Como explicar para ele o que eu havia feito? Como dizer que destruí o próprio sangue para livrá-lo do mal? Mas algo dentro de mim me dizia que, de algum modo, o mal ainda estava ali, em cada um de nós. O preço que eu paguei não seria apagado. Eu olhei para Rosa, que estava em pé em um canto da sala. Ela me observava com um olhar vazio, sem palavras, mas então ela deu um passo à frente. "Você fez o que ninguém da sua família conseguiu, Juliana. Você destruiu o ciclo. O que restou de você, o que você carrega, é algo que ninguém mais carregará." Eu olhei para ela e em seus olhos havia um alívio silencioso, mas também uma tristeza que eu não compreendia completamente. "Agora, você está livre, Juliana." Eu tentei sorrir, mas não consegui. A sensação de liberdade não veio. Em vez disso, eu me senti vazia. E o que restou de mim parecia uma luz fraca,
como uma vela prestes a se apagar. A casa. Eu olhei para ela e percebi que ela já não era mais a casa onde eu cresci. Ela era um monumento ao que aconteceu ali, ao que fui forçada a fazer. O sangue do pacto, o sofrimento, o sacrifício, tudo aquilo estava marcado nas paredes. Eu não sabia se o mal havia sido destruído ou se ele apenas havia se transformado. Ele agora habitava em mim. Olhei para minha barriga. Eu ainda sentia o vazio, mas algo havia mudado dentro de mim. Eu não tinha mais o bebê. Não havia mais uma linha de sangue para puxar o mal para o mundo. Mas eu também não tinha nada mais. Eu senti uma dor profunda, uma solidão que não tinha nome. Eu havia perdido o que me tornava humana. Eu havia perdido a minha alma. Não havia mais um vínculo, uma conexão com o mundo. Você ainda tem algo, Juliana. A voz de Rosa quebrou o silêncio, e eu a olhei, sem saber o que ela queria dizer. O que sobrou de você não é apenas o fim. O mal não ganhou, Juliana. Você quebrou o ciclo. Mas ao fazer isso, você tem algo que nem Samael pode tocar. Eu franzi a testa, tentando entender. O que você está dizendo? Ela sorriu, e pela primeira vez, eu vi algo de esperança em seus olhos. Você tem o livre-arbítrio. Você tem a escolha. Mesmo depois de tudo o que aconteceu, você ainda pode ser mais do que isso. Você ainda pode viver. Mas será que eu queria viver? Será que eu sabia o que viver significava agora? Tudo ao meu redor estava distorcido. Como se eu tivesse atravessado uma linha de não retorno. Eu morri para o mundo que conhecia. Eu morri para tudo o que esperava da vida. Mateus veio até mim e segurou minha mão. Ele olhou para mim e eu vi o medo nos seus olhos, como se ele soubesse o que eu estava sentindo. Ele sussurrou: "Mãe, eu quero que você me ame. Eu não sei o que vai acontecer agora, mas..." Ele não terminou a frase, porque uma luz estranha começou a emanar da sua pele. Ele olhou para mim com um sorriso triste, mas amoroso. "Nós vamos encontrar um jeito de viver, mãe." Mas eu sabia que a verdadeira questão era se ainda havia vida para mim depois de tudo o que fiz. Eu destruí minha linhagem. Eu destruí minha humanidade. Eu destruí quem eu era para livrar o mundo daquilo que jamais deveria ter existido. Mas o mal nunca desaparece. Ele sempre volta. E agora eu sabia o que isso significava. Eu olhei para Rosa pela última vez. Ela já não estava mais ali. Ela tinha desaparecido, como se o próprio peso da sua história tivesse sido consumido pela escuridão que ela ajudou a criar. E a casa estava vazia. Mas eu sabia que ela ainda estava viva, porque o pacto nunca se desfaz completamente. Eu, Juliana, mãe solteira, destruí a linhagem, mas o que eu não sabia era que tudo tem um preço. E agora, o preço era a própria minha alma. O que restou de mim? Eu não sei. Mas talvez isso seja tudo o que eu poderia ser. A mulher que fez um pacto com o diabo. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo mais conteúdos incríveis para você. E claro, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade por aqui. Na sua tela estão aparecendo outros vídeos com histórias que vão te prender do começo ao fim. Escolhe um deles e continua maratonando com a gente. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.